Quando a gente entra numa universidade onde nós nos propomos a cuidar da criatura humana, especialmente na parte biológica dela, seja um médico, enfermeiro, fisioterapeuta, dentista, é como se de uma forma muito inconsciente houvesse um acordo subjetivo entre o profissional e o paciente. Por mais que ele tenha uma queixa odontológica, média, fisioterápica para trazer para aquele especialista idôneo naquela disciplina, ele vai olhar para aquele indivíduo de branco e vai falar: chegou alguém para me salvar. O branco, no sentido de paz, no sentido de limpo, no sentido de esclarecimento que a própria universidade nos dá, de conhecimento, né? Não é nada dentro da eternidade, mas já é bastante coisa dentro do mundo físico, onde muitas vezes nós somos chamados pela dor para sermos cuidados. E como a maioria dos pacientes vão por uma dor física, no meu caso, dor odontológica, ou alguma dor estética, algo que comprometesse a autoestima dele, em algum momento ele, estabelecendo aquelas primeiras trocas, ele olha para o profissional de saúde e ele vê uma pessoa com a qual ele pode contar, para quem ele pode se abrir. Porque aquela pessoa não é próxima, não tem nenhum pré-julgamento a respeito dele, é alguém que vai ouvir com a neutralidade necessária para ele poder se abrir. E se o profissional de saúde souber aproveitar aquele momento sagrado, porque eu considero que todo encontro clínico é um encontro sagrado, ele vai abrir o coração e abrir a escuta. Quando se fala de problema psiquiátrico, principalmente, né? Questões psiquiátricas. Existem algumas questões psiquiátricas que são simples e outras que são engrenagens muito complexas, que se interconectam com várias coisas ao mesmo tempo, como se fosse a confluência de vários fatores gerando uma tormenta, um mar revolto. O que a gente costuma fazer é o seguinte, para poder fazer uma leitura, digamos, grosso modo, logo da primeira chegada, né? É o seguinte: paciente chegou, cliente chegou. A minha pergunta, que nunca quer calar, para aquela primeira triagem na minha mente, é: em que instâncias estão o problema desse paciente? É só no plano físico? Uma questão pessoal dele? Só dele? Um trauma, uma coisa que ele viveu? Um bullying escolar que deixou uma sequela? Foi ele que viveu e somente ele. E ele é refém desse bullying até hoje, porque bullying é uma coisa séria. Bullying é uma coisa muito séria. Ou esse problema vai para além dele, de uma instância individual, digamos. A instância individual vamos entender como um primeiro círculo central, assim. Mas se ele estiver para além, ele, além de ser individual, ele também é familiar. Ele está na instância sistêmica da família. E não é individual ou familiar, é individual e familiar. É tudo e. Cada vez que eu abrir um círculo, entendam que é e. Então, esse do bullying sofreu, de fato, um conflito de hiperestresse traumático do bullying por muito tempo, mas você sabe que na família existe um padrão de rejeição e exclusão que foi vivido por muitos antepassados e se repete na história dele? Então não foi só ele? Então, quando ele vai me trazendo a questão, eu estudo as experiências que ele viveu, o que ele souber e lembrar, porque muitas vezes o trauma foi apagado, como se fosse uma amnésia de proteção psíquica, e você não pode ir lá futucar. Se esqueceu é porque não vai dar conta. Se esqueceu, deixa esquecido, porque é dor intransponível e o cérebro, para proteger, fez ele dar o apagão. Não pode enfiar. O trauma é como se fosse um mingau quente, você não pode pegar a língua dele e enfiar no meio do mingau. Você tem que vir comendo pelas bordas, esfriando e soprando, dando na boquinha. Quem sabe, ao chegar no meio, o mingau tá frio. Me conta um pouquinho, como é que é a história da sua mãe? Me conta um pouco a sua visão sobre ela. Ele pode ter uma visão realista ou fantasiosa sobre o papai e mamãe. Se for realista, ótimo. Se for fantasiosa, é uma forma de me demonstrar que tem algo de errado no reino da Dinamarca. Toda vez que você idolatra uma das figuras, pai, mãe ou qualquer figura, você está tentando acobertar uma dor profunda ou algo que você não quis ver. Ou que machucou a você ou alguém que você ama. Idolatria é um comportamento compensatório. Nós viemos para nos amar e não para idolatrar. Nossa. Idolatrou, ali já para mim vem a sirene. É aqui. Fulano era perfeito. Bom, temos um problema sério, porque ninguém é como ele é. Né? Mas na cabeça da proteção daquele caos, ele diz que é perfeito. Então, vamos lá. O problema do paciente pode estar numa questão individual, primeira esfera. Uma outra esfera, concêntrica, familiar e eu ainda vou além. Eu digo, e me diz uma coisa, você dorme bem? Você tem pensamentos repetitivos? Você tem vontade de sumir desse mundo? Tem ideações suicidas?
vontade de dar um fim, tipo, pra que eu sirvo? Era bom se eu não estivesse aqui. Aí eu vejo que já está em outra esfera. Ah, Fernanda, olha, eu tenho uma dor de cabeça terrível. Quando eu tenho uma pequena desavença com alguém, eu perco a estribeira, eu começo a explodir. E é como se aquele pouco que me futucou promove um efeito desproporcional nas minhas emoções. Quando há ruptura da relação de causa e efeito, pode acreditar que tem boi na linha. Certo. E boi na linha é interferência espiritual negativa. Porque eles ficam ali na espreita, aguardando o obsedado. No primeiro deslize, no primeiro gatilho que ele toca, eles vão lá e fazem aquele sentimento de mal-estar, de rejeição, de raiva ser amplificado. E por isso nós super reagimos mediante pequenos estímulos. Sensações que são sintomas de obsessão. Por exemplo, tem que ser sintoma conjugado. Muito cuidado nessa hora, né? Não é toda dor de cabeça que é sinal de obsessão, mas vamos lá. Uma cefaleia contínua acompanhada de dor na nuca, acompanhada de pensamentos autodepreciativos, desvitalização contínua, falta de ânimo, perda de interesse pela vida. Claro que isso também pode estar catalogado como uma depressão ou algo parecido. Mas por trás tem boi na linha. E ele vai tomar um remédio, eu vou indicar ele a um psiquiatra ou a um neurologista para que ele seja medicado por um profissional idôneo. Os médicos são nossos aliados. O fato de nós trabalharmos com uma vertente que lida com o subjetivo, com a energia, com o plural, com o intangível, não invalida os veículos de cura da Terra. Porque se a doença já chegou no plano físico, meu amor, eu vou precisar de alguém que tire essa dor. Então, ele vai para o médico, ele toma a medicação prescrita e ajustada pelo médico, para eu ganhar tempo para vir trabalhando no processo espiritual, que já leva um tempo maior para cuidar. E, vamos de novo, questão individual e sistêmica e espiritual. E aí vamos à última esfera, que é a que abrange todas as demais, e kármica. Porque esse karma, dependendo do que ele esteja vivendo, Fernanda, eu tenho um problema de múltiplas falências. Todo empreendimento que eu abro, ou quebra, ou pega fogo, ou dá problema, ou uma coisa horrorosa. Sempre tem uma coisa horrorosa. E outra, na minha casa eu não tenho sossego. Minha mulher está sempre me agredindo. Então, existe um caos instaurado e autorizado por uma lei kármica, que ali esteja, e que está vigente. Esse karma está em vigência. Existem karmas leves, moderados e acentuados. Esses karmas são renegociáveis. São passíveis de renegociação na medida em que você se transforma e mostra que aprendeu com aquilo, na medida em que você se conecta ao Criador, na medida em que você cria uma conexão com uma força maior para pedir que ela advogue em seu favor e te dê uma chance de fazer diferente. Porque se esse karma não for negociável, você vai ser refém dele para sempre e não há possibilidade de mudança. E o universo não nos quer estagnados, o universo nos quer em transformação progressiva. Se eu não consigo respirar, como é que eu vou me transformar? Eu estou só achatado no subsolo. E aí máscaras de oxigênio descem e aí você consegue, ok, respirando melhor, eu acho que eu consigo fazer melhores escolhas e ser uma pessoa que se auto-aprimora. E, obviamente, existem os casos extremos, que são os karmas que nós chamamos de inegociáveis. Não é que sejam, de fato, totalmente inegociáveis, mas que vai requerer um esforço maior e uma equipe multidisciplinar em todas as instâncias, inclusive nas espirituais. Infelizmente, existe nós criamos um grande mal-entendido a respeito do amor no mundo, né? Nós fomos entendendo, devido à nossa experiência como seres encarnantes em diversos regimes, sofrendo diversos tipos de coerção, de violência, de aviltamento, de subtração, de humilhação. Poderíamos ficar aqui para sempre contando as incoerências da humanidade no que tange oprimir, comparar, achatar. E como essas figuras que foram ganhando poder, foram se apresentando com a sua força, entre muitas aspas, para destruir, nós associamos inconscientemente, enquanto humanidade, que força está relacionado a algo talvez não tão bem legal. E que talvez o oposto a força seria o mau uso. E que talvez o oposto do mau uso seria a fragilidade, a passividade.
Só que isso é um maior engano, especialmente a respeito do que é o Criador e esse universo maravilhoso que sustenta órbitas de planetas, estrelas que se formam, que se explodem, viram supernovas. Quem, se não algo muito forte, poderia sustentar isso tudo? Logo, o amor é força. Perfeito. E aqueles que nós fomos mal impactados e auto-intitulamos como fortes porque eles estavam nos oprimindo um grupo de pessoas, né? Eles são inseguros e talvez muito fracos e temerosos de serem destruídos, precisavam destruir pessoas.